Olá, está começando agora mais um programa. Programa este por nome de Podcast Alvo Certo. Eu, Evangelista Gabriel, juntamente com meu amigo Samuel Moura, viemos aqui fazer e trazer dois convidados. Meu Deus do céu. Fala aí, Samuel. olha, vou falar para você que está de casa. Vou até me ajeitar aqui. Segura aí, calma aí, segura aí. Se eu fosse você que está em casa agora assistindo, presta atenção, nós estamos com dois convidados hoje, top de linha, até porque o nome Alvo Certo tem esse, atiramos e acertamos. E hoje conosco, já, segura aí, já voltamos já e nós vamos apresentar para você. Aguarde aí. Voltamos agora, juntamente com nossos convidados, meu amigo Evangelista Moisés Peixe. Juntamente aqui do meu lado, pastor Diego. Grande referência de homem, nós estamos aqui hoje para dialogar no Alvo Certo. O Alvo Certo hoje vai trazer assuntos muito importantes. Você acredita que vai ser importante para mim, para você ou não? Meu Deus do céu. Se eu fosse você, eu não perdi esse programa, não. Até porque tem quem está em casa, está assistindo, está vendo lá e fala assim, como que é o Alvo Certo dessa noite? E o Alvo Certo tem endereço. E hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Eu não vou deixar falar deles, mas eles vão falar primeiramente, né, o nome deles. E aí a gente já entra no assunto. Já entra no assunto. Quer falar já ou não? Eu tô louco para poder falar com eles. Então tá bom, então. Quem quer falar primeiro? Acho que melhor meu amigo, pastor Diego. Fica à vontade. Olá, meu pastor. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Sinto-me privilegiado de estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Podendo compartilhar esses momentos bons com os amigos. Honra, é honra. Eu estou muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe. Tem nem palavras. Só de a gente estar aqui, às vezes quem mais treme sou eu ou é você que está temendo? Meu coração tá acelerado. Mas por que você está do lado de quem agora? Moisés. Quem? Meu Deus do céu. Moisés Peixe. Eu vou deixar ele se apresentar, mas de antemão, grande empresário, evangelista na casa do Senhor, o grande homem de Deus, referência, juntamente com meu amigo pastor Diego. Vocês vão gostar muito dele, meu amigo. Peraí. Não, quer anotar? É o currículo dele isso aí? É o currículo. Não, é um pré-currículo. Nossa, ele vai falar tudo aqui. Se eu fosse anotar aqui, não vai caber no tudo. currículo não vai caber, vai ter que preencher todo o sabor aí. Não, tá bom, vou deixar ele falar, não vou preencher não. Fala você. Fala aí, meu amigo. Muito boa noite, meu amigo Gabriel Gomes, meu amigo Samuel Moura, meu amigo pastor Diego. Eu me sinto muito honrado por estar aqui juntamente com vocês, participando desse podcast Alvo Certo. A alegria imensa estar aqui com vocês. Vocês estão exagerando aí, não estão, não? Não. Já quer anotar até o currículo? Nós estamos sendo humildes aí, pô. Aí nós estamos sendo humilde. Eu trouxe um caderno pequeno. Não trouxe nenhum meu grandão. Do jeito que Aceita o que Deus te deu, varão. Do jeito que vocês falaram, esse caderno não vai caber, esse currículo. Até porque da forma que ele apresentou você, eu vou falar pra você, não é possível não. Eu não apresentei o Diego dessa forma. Valorizou. Eu não falei do currículo do Diego, né? Só falei, vou apresentar o meu amigo, que está aqui nessa noite pra ajudar. Daqui a pouco nós chegamos no Diego lá. Chega. Oxe, daqui a pouquinho. Então tá bom. Se o Moisés Porque pega uma folha, eu pego honrado uma aqui linha nessa aí. noite sou eu, né? De vocês fazer esse convite, né? E para mim é um momento aí muito especial. Sabe por que foi especial? Porque quando estávamos conversando, eu juntamente com meu amigo Gabriel Gomes, e o que me chamou a atenção, assim, a gente rapidamente, na direção de Deus, falando com Deus, e falou assim, devido ao programa passado, os que vão vir, a concorrência, o pessoal querendo, né, saber das novidades, e nós dialogamos, eu falei assim, olha, eu tenho algo top para trazer no próximo, mas tem um cara certo para falar dos assuntos. Quem que você pode, assim? Porque na semana passada foi chamativo, e nessa semana, você que está em casa, já não vai perder, porque o assunto hoje, é top, não sai daí, segura aí que você vai ver como vai ser top. Por quê? Porque ele falou assim, eu tenho um amigo especial que é o mesmo assunto que o seu. Falei, e de repente entrou o Diego e falou assim, olha, eu estou na linha, estou falando com quem que é? Fulano. O Diego foi dele mesmo que eu estou falando. Isso foi de Deus, preparação divina. Um mistério. Qual é o nome? Alvo Alvo certo. certo, não errou. Deus Não tem erro. acerta. Entendeu? O bom é isso. Então que você nessa noite possa ficar à vontade, né, devido aos currículos dele. O seu você conta depois, tá? Aí eu quero que vocês aqui fiquem tranquilos, porque o alvo certo é isso. É a gente entender sobre o mistério da palavra, sobre o programa, sobre o que nós vamos Eu dialogar. tô louco para iniciar. Então vai, então inicia. Vai, Deixa fica à comigo, vontade. deixa comigo. Pelo amor de Deus, esse fala, né? Fica à vontade. Com um vai. currículo desse, entre nós, com um currículo desse, Vai. nós gostaríamos de saber, meu amigo Moisés,
como que concilia, porque o senhor, aliás, além de ser um grande empresário, evangélico, evangelista na casa do Senhor, ainda é um grande músico. Como que você concilia tudo isso junto assim, com a família, no meio cristão, sabe? Todas essas coisas assim, como que você, seu trabalho, seu emprego, como que você familiariza com tudo isso daí? Então, meu amigo, falar para vocês aqui que é fácil, não é fácil, mas é necessário conciliar tudo isso aí. Às vezes a gente inventa desculpa para tudo, Verdade. né? Não é verdade? Verdade. Mas se a gente se programar, dá tudo certo. A força de vontade. Força de vontade. Falar para vocês que não é corrido, é corrido. Acordar cedo, dedicar ao trabalho. Você né? nasceu em família rica? Ou conquistou tudo? Que é isso? Meu Deus do Eu céu. venho, Já nasceu no berço de ouro, já nasceu no entendi berço de- tudo. eu venho bem lá de baixo. Tudo isso que está acontecendo na minha vida é Deus. Esse é o segredo. Segredo. Falou tudo. Segredo, né? é. O segredo é Deus, né? Acordar cedo, dedicar ao trabalho, né? No decorrer do dia a dia também não perder a comunhão com Cristo. Até porque que Mais o importante. Gabriel assim falou para você, você coloca em tudo isso do que você diz, o que seria para você, o que você coloca como prioridade? A prioridade tem que ser... A minha prioridade é Jesus. Meu Deus. Ó, solta a palminha aí. Cadê a palminha? Cadê a palminha? Rapaz do céu, hein? Se fosse o Gabriel, não ia acertar nunca essa daí. A prioridade é Jesus, né? Ah, Porque a gente sabe que as adversidades, elas vêm. vem. Mas se a gente não priorizar a palavra de Deus, o Evangelho, a gente está perdido. Verdade. Essa é um ponto de visão que eu tenho. Como é que faz para conciliar tudo? Conversa com Deus. E no final, dá tudo certo. Acordar cedo, trabalhar. Às vezes você olha para o relógio e fala, meu Deus, eu tenho que ir para a tua casa. O horário já está meio apertado, mas mesmo assim eu vou. Então, a prioridade é servir a Deus. Porque o resto o Senhor, Ele cuida. Verdade. Verdade. É, né? bom Se, demais. se Ele não for a cuida. direção de Deus, não tem como, né? Até que você falou que tudo, sendo Jesus em primeiro lugar, né? Eu acho assim, como primordial da tua vida. E isso fez com que você crescesse. Isso. O trabalho é muito importante, né? O trabalho é importantíssimo. Mas não é porque a gente está trabalhando que não está em sintonia com Deus. Eu sempre tenho falado nas minhas ministrações que é no dia a dia trabalhando e conversando com Deus, como se fosse dialogando entre nós aqui. De verdade. E trabalhando sempre honestamente, trabalhando sempre fazendo o melhor. Meu amigo, né? dá um conselho para essa geração aí, dá um conselho geral aí, um conselho para eles aí, que querem crescer, que querem mudar de vida, que querem Correr algo atrás. crescer. Tem um crescimento, objetivo, né? Tem objetivo, porque nessa geração aqui, a gente vê muitos jovens quase sem direção, meu amigo pastor Diego. Sim. E o senhor que é pastor de igreja, o senhor lidera bastante membros, inclusive jovens que entram na igreja precisando de um caminho a seguir, Sim. uma direção. Meu amigo Diego, meu amigo pastor Diego e meu amigo evangelista Moisés Peixe. Nos dá um conselho aí, por gentileza, para essa geração aí que está chegando com força, porque essa geração tem força, não tem... Meu Deus do céu. O conselho é: entrega o teu caminho ao Senhor. Né? A Primeira palavra do coisa. Senhor fala isso aí: entrega o teu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Meu Deus do céu. confia Entrega o teu nele, fará. caminho, confia e tudo Ele fará. Por quê? Você entrega. Aí você também não vai ficar de braços cruzados porque você entregou. Aí você vai para cima. Esse entrega é confiar. Já Confiar, já tá entregando, Vai né? para cima. Ele está dizendo assim, Qual é o entregando. teu propósito? Qual é o propósito que eu tenho? Entreguei meu caminho ao Falou Senhor. tudo. Confiou nele? Confio nele. O que é que eu vou fazer O agora? resto ele... Ele vai direcionando. É um compromisso que você faz com ele e ele tem um compromisso. E muitos não Conosco. têm esse desafio, até porque, como o pastor Diego está aqui, você como pastor de igreja,
né? Quais, assim, para você, talvez o que seria um dos maiores desafios na igreja atual? Você que toma conta de igreja, sabe da responsabilidade, sabe do trabalho. Qual seria o maior desafio, talvez, para você, que você tem hoje, pelo que nós passamos na igreja atual? Até porque nós estamos encarando bastante desafios aí vir pela frente. Mas você, com uma certa experiência, né, do seu currículo, ele vai falar depois do seu currículo. Hoje ele está com o celular. Por quê? Porque isso é interessante, você falar daquilo. Eu tenho como desafio daqui para frente, na igreja atual, isso. Qual seria esse desafio? Cara, eu acho que o maior desafio hoje, eu acredito, pastoral, né? Vamos falar assim, pastoral. Porque quando a gente fala igreja, a gente está falando do corpo de Cristo, né? E é lógico que Deus coloca os seus líderes para cuidar, né, da igreja. Então eu vejo hoje como um grande desafio cuidar de uma juventude. Uma juventude que tem crescido hoje e não tem as mesmas raízes que a geração passada teve. Eles têm acessos que nós não tivemos, né? Por exemplo, o conhecimento global, muita informação e por muitas das vezes, mesmo com todo esse acesso global, informação, frágeis. Então, saber como cuidar desse público, como cuidar destes jovens. Por quê? É lógico que todos precisam de um cuidado, todos são almas, mas os jovens principalmente, porque se Cristo não volta, eles são o futuro da igreja. Então, nós estamos com uma fase hoje complicada nesse sentido, e eu vejo muitos homens empenhados em cuidar, né, dessa juventude. Então, eu vejo hoje trabalhos com jovens que alguns anos atrás não se tinha, né? Os jovens tinham um grupinho de jovens ali na igreja, eles louvavam, cantavam. Hoje não. Hoje tem trabalhos direcionados para jovens para cuidar deles, para zelar eles dentro da igreja. Por quê? Isso é importante. As atrações, não é só louvar. As atrações que nós temos hoje, as propostas que nós temos hoje, são muito chamativas para a juventude. Na verdade, todo mundo, quando chega nessa fase, tem o desejo de conhecer. Nós somos jovens. Então, para o jovem cristão hoje, que ele se vê dentro de um campo onde os amigos dele estão longe dele, fazendo o que eles não fazem, eles têm o interesse de conhecer lá fora. Aí entra onde o papel da igreja, do quê? Guardá-los para que eles não se contaminem lá fora, para que eles não sofram aquilo que nós já sofremos lá atrás. Então, por muitas das vezes, eu compartilho do meu testemunho, do que eu passei, do que eu vivi, para que eles não tenham necessidade de viver os mesmos sofrimentos que eu vivi na minha juventude. Então, esse cuidado eu acho que é um desafio muito grande para a igreja hoje. Essa geração aqui, por muito saber, por ter muito material em suas Muita mãos, informação. não sabem quase nada, vamos Sim. dizer assim. E acaba ficando muito vulnerável. Fica. Esse é um ponto muito positivo que vocês acabaram de falar aí. Temos que ter o cuidado hoje com essa geração que está aí, né? Porque a gente vai passar. Sim. E eles estão chegando. E tudo está sendo modernizado, né? Então, assim, a gente tem que se preocupar de estar sempre buscando, incentivando, como o pastor Diego aqui falou, que está sempre falando do testemunho dele para eles. E é como exemplo, né? A gente costuma dizer que o maior testemunho, né, a maior pregação. É a nossa vida. Né? E assim, Moisés, às vezes, de repente, em cima do que você está falando, né, eu crio assim, para você, né, para mudar essa nova geração, como o nome do programa chama-se? Alvo Certo? Qual seria o alvo certo para mudar essa geração? Pastor Samuel Moura, para mudar essa situação, eu tenho que ser sincero. Fica à vontade. Não é fácil mudar essa geração. Você acha um pouco complicado? É complicado, mas assim, temos que fazer com que a geração ela ouça. Falar a linguagem deles. Falar né? a linguagem deles. É Que eles importantíssimo. entendam. Eles podem até nos taxar de quadrado, de bobão, mas é necessário a gente falar, porque eles também vai chegar a fase deles nessa fase que estamos. Aí eles vão entender. Então, o que é que a Bíblia fala? Ensina o menino, né, no caminho que deve andar. Ele né? nunca se desviará dele. Quando ele chegar a um certo limite, ele não vai... Passar daqui, ele vai aprender, né? Ele pode até, como encontramos no jovem,
na chegada aqui do estúdio, Verdade, ponto né? relevante, né? Que Com certa dificuldade, querendo se aproximar de Deus e não tinha as condições. Às vezes eu faço você falando com tantas igrejas, né? Com tantas portas abertas, ele ainda encontra certa dificuldade. Né? Sim. Só fechando aqui o raciocínio. É um moço jovem, ele falou que é filho de pastor, né? Está desviado. O que foi que ele fez quando ele viu a gente na entrada aqui do estúdio? Ó, segura aí um minutinho, pensa nesse pensamento. O pessoal de casa acho que não está entendendo o que aconteceu. Mas você que está em casa aí, nós chegamos aqui no estúdio aqui e enquanto nós estávamos na rua conversando, como que Deus está sendo muito maravilhoso conosco, chegou um Muito rapaz, estava com a sacolinha na mão, acho que... Samuel, o nome dele. Samuel. Passando no mercado, Isso, acho, né? passando no mercado. Com a sacolinha na mão e... Olhou para nós, nós estávamos com a Bíblia na mão. Entendeu? E a Bíblia ainda faz a diferença. Como que é a Nós estávamos com a Bíblia na mão. Engraçado, né? Nós estávamos com a Bíblia na mão e ele pediu uma oração. E ele começou a falar que é filho de pastor, nasceu no berço evangélico, só que um contratempo Encontra a dificuldade. parou no meio do caminho, estacionou um pouquinho e é casado. Daí, então, nós oramos por ele. Tem um pastor aqui abençoadíssimo, meu amigo aqui abençoado, meu outro irmão abençoadíssimo, e oramos por ele. E pode continuar. É por isso nós entramos nesse assunto. Então, oramos Ele fala por mesmo, ele. assim, Ele falou do desejo Da imenso vontade de de voltar. Coração voltar. a milhão. Até perguntou de alguma igreja que Onde se a tinha gente algum conhecia. lugar pra gente indicá-lo? Será que não tem mais gente assim? O pastor Diego indicou. E é o que eu quero falar, para fechar aqui o raciocínio. O jovem, ele está afastado, mas ele ouviu a palavra. Isso foi Entrou no importante. coração. Às vezes, essa geração, ela vai ouvir, essa geração que está chegando, ela vai ouvir, pode até desviar um pouco do caminho, mas depois vai ter que voltar, porque ouviu a palavra de Deus, que não tem para onde fugir, que é a verdade. Um ponto interessante é o quê? É que os jovens, e eu falo por mim, né? E eu sou líder de jovens da Mocidade da minha igreja, na sede. E os jovens, eles quase não querem ouvir conselhos de pessoas experientes. Mas não porque eles são ignorantes. Tem muitos que acham cafona, né? Devido à questão, Mas tipo assim, tempo. eu passo a entender que o quê? Que eles mesmos querem ter a experiência deles. Sim, eu escuto Então, muito tipo isso. assim, preciso passar por isso. Deixa eu viver o meu momento. Deixa eu isso, ser- eles querem passar por isso. Mas, tipo assim, os conselhos que a gente dá, não é que a gente não quer que eles vivam o momento deles, é que a gente não quer que eles sofram o tanto que alguém já sofreu no mesmo caminho. Poupá-los, né? Poupá-los de sofrimento. E, tipo assim, os jovens não têm essa mentalidade de compreender, que é viver um momento. E tudo que no momento, talvez pode ser muito bom, que vem muito atrativo. Mas no final... Por isso que eu falo que esse hoje é um grande desafio. E eu percebi que de um tempo para cá, muitas igrejas voltaram os olhos para esse público jovem, entendendo que tem que ter um cuidado Você especial. vê como, Sim, você vê sim, como a sim. nova geração sendo diferente ou não? Sim. Até porque eu pensei aqui, você falando isso, exemplo, de 20 anos atrás, para quem acompanha, o Gabriel hoje está com uma olhando assim, parece que tem cara de 40, né? Ô, tô olhando, cuidado. Tô mas cuidado. 45, mais ou menos. Não, 45, tô né, nem barba, Moisés? tô nem barba, tô deixando crescer 2 fiapinhos tá- de bigode aqui de... Mas tá, Ele seja força, às sincero. vezes, ser um pouco Meu mais... Deus do céu. Mas não é não. Mas não é não, é novo Eu ainda. vou tirar né? esse ainda. fone aqui, hein? Considerando É isso. jovem, né? É jovem. Até porque a gente fala assim, pelas experiências, você sendo pastor e pastoreando uma igreja, 20 anos atrás, né? Eu acho que a igreja estava preparada para esse desafio do que seria o novo século. Eu volto a falar na questão da globalização. O que é isso? É um fenômeno que acontece com o tempo e ele não consegue ser retardado. Por exemplo, o acesso à internet, ao telefone celular. Há 20 anos atrás, acredito que poucas pessoas tinham acesso a isso. E com essa ferramenta aqui, deu a liberdade de muita gente criar muitos mundos paralelos. Então, com isso, essa juventude, né, voltando a falar sobre eles estão tendo conhecimentos que a gente teve só depois de velho. Então, está precocemente avançando muita fase. Então, a igreja de 20 anos atrás, ela tinha muito menos recursos tecnológicos, sobrava muito mais tempo para comunhão, tempo para leitura, tempo para consagração, tempo para momentos de união como esse. Percebe que a nossa rotina hoje é uma rotina muito acelerada. Então, a gente tem poucos momentos de comunhão, de mesa, para trocar conversa, para orar, para conversar, quando há 20 anos atrás tinha muito mais tempo disso, né? Eu estou convertido há algum tempo, então eu percebo esse processo, desde a minha conversão, dessas mudanças.
Eu, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha um V3. Quem lembra como que era o V3 aqui? Faz tempo, então. Lembra disso? Pelo amor de O Deus. V3 Black? Quanto tempo você se converteu? Quanto tempo já de evangelho? 12 anos. 12 anos? 12 anos. Pelo jeito que ele falou, era aquele para que tempo que amarrava o cachorro com linguiça. Então não tinha internet, não tinha esse acesso. Então a gente ficava mais tempo na rua, na juventude, brincava muito mais. E isso dentro da igreja, né? O povo tinha muito mais tempo de comunhão. E hoje isso vai se perdendo com o tempo, né? A gente consegue perceber pessoas que conseguem ficar, sei lá, 2, 3 horas na internet e não conseguem tirar 1 hora de oração e leitura bíblica. Isso é importante. Porque eu fiquei pensando, né? Da mesma forma que ele falou do tempo e da mudança, a tecnologia que vem gerando. Né? Talvez, Moisés, você que tem, olhando assim, olhando para mim tem 25, tá? Mas já deu uns 40. Que é isso, tá bom. Na onde, 25? Rodou bem. Olha aí. Meu A Deus do cara céu. que tem. 63, filho. Meu Deus, até porque eu falo assim, às vezes os Ó, desafios... cabelo branco. Tá aí? Ele tem cabelo, eu que nem tenho cabelo, mas quase tem. Tem uns que nem tem. Até porque, Moisés, falando desses assuntos, você talvez possa lembrar de uma certa parte da tua juventude, de uma certa parte que foi boa, e talvez alguém chegou, levou esse evangelho para você, e de repente você olhava essa pessoa como espelho e falava assim, poxa, esse daí, ou essa daí é minha referência. Porque são poucos hoje que talvez, como que você falou do desafio do jovem, escutar o mais velho Ver um falando... homem de Deus, uma mulher de Deus como referência. Exato, como referência. O que você me legal. diz? É verdade. Eu tô com 4.1, né? Meu Pô, Deus tá um do céu. menino, poxa. 4.1. Samuca é mais velho daqui. Olha o rosto de criança. Nasci no berço evangélico. Vim lá do interior da Bahia, cidade muito pequena. Quando a tecnologia estava chegando aqui no estado de São Paulo, a gente estava lá, nem sonhava. E eu alcancei o evangelho. Eu louvo a Deus por ter nascido no berço evangélico e ver tudo, ver todo o começo. fase, essa transformação. Mudando, as transformações. Evolução, transformação. Evolução. Como, né? E a gente vê que a juventude hoje, ela tem uma dificuldade, né? Até eles mesmos têm dificuldade hoje de tentar entender esse avanço. A realidade de A mundo realidade hoje. que está acontecendo, né? Antes demorava muito para passar de fase, né? Sim. Uma criança de 12 anos não sabia de nada. Totalmente inocente. Inocente. E hoje, pela tecnologia um pouco avançada, em muitos assuntos você pergunta para uma criança de 12 anos, eu costumo dizer ainda, até porque você falando nesse ponto, hoje geralmente o jovem, a gente fala de um certo tempo atrás, o jovem chegava na casa de alguém, ele pedia, talvez, vamos orar, vamos cantar um hino, vamos se reunir para falar do amor de Deus. Hoje não, geralmente chega, né? Qual que é a senha do Wi-Fi? Pô, é verdade. Não é pai do seu primeiro não. Não. Qual que Manda é? a senha do Tem- Wi-Fi aí Não. pra mim. Antes era benção. Benção, Essa pai. essa mãe. Hoje é o quê? Hoje tem a senha aqui. Qual que é a senha? Qual que é a senha. senha? Qual que é a senha? Manda a aqui? Tem como senha você aí. rotear? Só levanta pra comer. Então, essa geração de jovem muito inteligente, Demais. intelectual, Demais. né? Com tudo aí nas mãos, E tem muito jovem assistindo aí. tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque como a tecnologia ela é boa, ela pode se tornar ruim, né? Se essa geração nova que está participando de tudo isso, na qual eu não vivi, né? Que estou vivendo agora, eles já estão nessa idade com tudo isso aí, pegar tudo isso para utilizar como uma ferramenta do bem, Positiva, né? Vai longe. Boa, vai longe. Vai longe. Vai longe. Pode falar. Nas mãos você tem escolha, né? Nas suas mãos. Um grande sábio, ele falou para mim assim o seguinte, e ele é um pastor, e ele me ensinou duas coisas. A primeira coisa que ele me ensinou, pastor Diego, foi sobre orar. Ele falou assim, acredito que ele vai assistir aí, pastor Kleber, queremos você aqui. Ele falou assim, Gabriel, como que você ora? Eu falei assim, eu não sei orar. Na verdade, eu sou muito preguiçoso para acordar de madrugada para orar. E eu fui real, vou mentir. Aí Deus revela e me lascou. Aí o que aconteceu? Aí eu fui e falei para ele, não. Aí ele falou assim, Gabriel, faz o seguinte, levanta para orar 5 minutos. Uma noite só.
Na outra noite, se levanta para orar 5 minutos. Na outra noite, se levanta para orar 5 minutos. Quando você vê, você levantou para orar 5, mas você vai valer que não vai valer a pena orar só 5. Quando você vê, você já orou 10. Na outra noite, você vai ver que não vale a pena só orar 10. Quando você vê, você já orou meia hora. Isso é importante. Vira rotina. Vira. Acostuma, né? Você leva um ponto que você acaba acostumando. E é bom chamar assim, pastor Diego, porque da forma que ele falou, isso ensina muita gente que está em casa. Não, muita coisa. Muita coisa. Quem está em casa está assistindo, está aprendendo? Meu Deus do céu. Até porque o alvo certo é isso. É de a gente entrar nesses assuntos que talvez não tenha tantos assuntos dentro da igreja, né? O que nós conversamos, dialogamos, e o programa, o alvo certo é esse. É trazer não simplesmente o assunto do que rola dentro da igreja, mas fora dele o cotidiano, da vida de um pastor, da vida de um cantor, de um empresário, lições de vida, pessoas do cotidiano que as pessoas em casa estão assistindo e falam assim, olha, eu me espelhei no Moisés hoje. Eu me espelhei no pastor Diego. Foi diferente o que o Gabriel falou. E o alvo certo tem como isso, não tem? É isso, meu Deus do céu. O intuito é sempre trazer algo diferente para você ver. Por exemplo, quando Deus ele presenteia, e isso é um fato que eu preciso falar isso e enfatizar bem. Quando Deus ele te presenteia com a vida, ele coloca em suas mãos uma semente. Certo. Uma semente. E você tem duas opções. Com a semente, ou você planta, ou você enterra. Se você enterrar, você não está nem aí para o que vai. Agora, se você plantar, você vai ter certeza que no outro dia você vai tacar um pouquinho de água. Você menos espera, essa árvore já cresceu. E quando o sol estiver quente, é lá que você vai repousar sua cabeça. Olha que interessante. É bom, né? Que lição de vida. Olhando assim para ele, falei assim, que aprendizado. Basta a escolha, só escolhe, gente. Temos um pregador filósofo, filósofo aqui. Eu achei que ele tinha tirado essa frase de algum para-choque de algum caminhão. Eu olhando assim, eu falei assim, será que ele tirou algum para-choque de algum caminhão que ele veio na estrada para cá? Você entendeu? Mas foi importante, que eu me lembro de uma certa feita, um tempo atrás, de uma simples tarjetinha, estava escrito sobre um salmo, e isso chamou muita atenção, eu me lembro hoje. Mas no próximo programa vamos falar sobre isso. Lá vem. Me chama só para sentar. Corta essa parte aí, Eu tenho coisas boas a acrescentar. E assim, Diego, às vezes falando do teu ministério, né, daí desse desafio, do que você tem enfrentado, você acha que continua ou você acha que pode mudar em muitas coisas? Qual o ensinamento, talvez, que você passa para os pastores atuais, né, do momento que está vivendo, talvez, entre aspas, das igrejas que estão vindo aí com tantas novidades, para atrair jovens? Tem muita coisa que está atraindo jovem que é diferente. A gente não quer criar nenhum tipo de polêmica nenhuma. Sim. Mas queremos assim, você como um pastor que dá conselhos pastorais para a sua igreja... Teólogo. Né? Exatamente, falou tudo. Calma, ele vai falar do currículo dele. Você fica antecipando as situações. Meu Deus do céu, o povo está curioso. O povo está curioso? Quem está em casa está assistindo, vai. Ele vai falar, bebe mais uma aguinha aí. Até porque, qual o desafio... Água da mansidão aqui. Assim, você falando, que talvez um conselho que você daria para os pastores atuais, talvez com mais experiência ou menos experiência, ou não daria? Cara, eu penso assim, pra você me ver hoje, eu posso não aparentar ser jovem. Né? Sabia soltar dessa. É brincadeira. Não, é pegadinha. Mas eu sou jovem. Cadê a câmera escondida? Tá? Eu não tenho nem 40 ainda. Não vou revelar o segredo, mas eu não tenho nem 40 ainda. A Nayara vai falar sobre isso. A Nayara vai comentar depois. E o que acontece? Eu vim de uma igreja muito tradicional. Tradicional na vestimenta, na conduta, na postura, no falar. Então, eu me converti nesse cenário. Eu entendi, chegou uma época do nosso ministério que eu olhava para a nave da igreja, eu via aquelas tias, aquelas senhoras. As irmãs do coque. As irmãs do coque, né? E as crianças... Dava um medo, hein? Meu Deus do céu. As crianças todas pequenas, grupinho de jovens e tal. Tem foto no nosso Face lá dessa evolução. Tinha Face ainda? Tava chegando, essa época começou, né? O Face. Ó, segura, Moisés. E olha lá. Moisés ia falar. Fala, Moisés. Eu não entendi esse negócio da irmã de coque, dava um medo. Eu não entendi. Depois eu falo. Vocês explicam esse medo. As irmãs que ficavam em jejum e oração lá era um perigo. Revelava tudo. Deixa pra lá. E aí o que acontece? Essas crianças começaram a crescer. E eu chegou um período que eu olhava dentro da igreja e tinha um público mais velho. E eles gostavam que eu pregava de uma forma, que eu me conduzia de uma forma. E eu comecei a ver que os jovens eles não se sentiam no ambiente deles ali. Então, o que coube a mim? Deus começou a me abrir a visão que eu deveria também falar a linguagem deles.
Entendi. Mudar com eles também. Isso é Porque bom. eu não podia falar com uma pessoa de 60 anos uma linguagem que um jovem de 15 entender. Porque são dois mundos diferentes, duas realidades diferentes. E eu comecei a perceber que eles precisavam ter mais liberdade. A gente começou a trabalhar culto de jovens com eles. Dar liberdade para eles. Cara, tipo assim, chegava um jovem lá com aquela calça na canela, todo mundo olhava e falava assim, pô, olha a calça do jovem. Que é uma questão de vestimenta e não tem nada a ver. E aí eu falei, não, a gente precisa cuidar deles. Porque se a gente não cuidar deles aqui, o mundo vai oferecer para eles muitas portas que a gente vai chorar depois pela perda deles. Então eu comecei a perceber que nós tínhamos que mudar um pouco a linguagem. Eu tirei o paletó um dia, tirei a gravata outro dia. Eu vi que o jovem começou a aparecer meio que Mas não deixou de ser comigo, crente. e não mudou a essência. Era A só uma essência. questão de vestimenta. Deixar eles com mais liberdade para estar presente, envolvido nas obras da igreja. Isso começou a cativar e motivar. E o que acontece? Um jovem convidou outro jovem convidou outro, e hoje, com a graça de Lembrando Deus... que tudo dentro do princípio, Tudo, nada vulgar. nunca fora da Bíblia. Nada- Porque usos e costumes são questões de denominação. Né? Você não quebrando o princípio sagrado da Escritura, não há problema nenhum. Tanto que isso é uma questão cultural. Eu tive a oportunidade de fazer meu curso teológico com o pastor Rogério Lang, que ele foi para a África, fez missão lá, e ele mostrava para nós as fotos das pessoas lá, as vestimentas delas. Não tem nada a ver. Então você percebe que não é uma questão, aqui tem uma cultura, lá tem outra, mas o evangelho ele é universal. É o mesmo. Você entendeu? Então não é uma coisa que se limita. É isso, né? Então os jovens têm que ter... E qual conselho você daria para os pastores atuais? Aprender a falar a linguagem dos jovens sem mudar a essência da palavra. Top, hein? Precisa Tem mais como alguma soltar a palminha de novo aí? coisa? Tem. Vamos bater. Vamos bater. Isso aí. Top demais. Até porque estamos praticamente, assim, é tão bom a gente falar sobre os assuntos, mas estamos chegando praticamente aí na reta final. Mas para concluir, quer falar mais alguma coisa? Eu sei que você gosta de falar bastante. Não, eu gosto de falar, mas deixa tempo pra eles, né? É, Tá acabando. tá. Moisés, fala de você, da sua carreira, os planos futuros. Quer pra que eu gente- apresente de novo? Eu falo de novo. Ele vai querer não fala da carreira, do currículo que está aqui marcado aqui, o caderno inteiro. Já não Já anotei tudo já. Tem 2 folhas. Eu tenho uma grande preocupação no pensamento do futuro. Uma preocupação analisando para o lado bom. Eu não me sinto ansioso com o futuro, não. Eu tenho preocupação com essa turma que vive preocupada, com grande ansiedade, às vezes com crise de depressão. Isso é bom. Eu tenho essa grande preocupação. A minha preocupação com o futuro é com a situação espiritual Das pessoas. das pessoas. Cortar o C. Vou cortar o C. Entra no link passado lá que nós ensinamos. Na verdade, via a Thaís. Né? E ela é psicanalista top. E deixou umas regulamentações, assim que fala? Nossa, Regulamentações. quase falou em Meu Deus do mistério. céu. Quase falou em línguas. Deixou umas recomendações lá. Tá bom? Por quê? O futuro a Deus pertence. Falou tudo. Não podemos sofrer antes. Porque hoje a gente se preocupa com o dia da manhã. Isso é síndrome do pensamento antecipado, disse Augusto Cury. No começo do programa, você me fez uma pergunta. Né? Você veio de lá de cima já rico, na sua família rica? Não. Qual o segredo? Servir a Deus. Conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que vai se cumprir. Sim. E qual é o final. A Bíblia nos revela. Então, a gente quando tem uma mente voltada ao Evangelho, né, conhecer mais a Deus, a gente deixa essa ansiedade do futuro. A gente não deixa de buscar, não deixa de sonhar, mas a gente não sofre antes. Isso é importante. Isso é importante, né? Deus tem feito grandes coisas na minha vida, a gente vem de baixo, vem conquistando, né? E grandes coisas o Senhor tem para fazer. E vai continuar fazendo. Jamais eu irei me preocupar, colocar a carroça na frente do burro, como é a linguagem. Os antigos diziam. Os antigos diziam, porque a gente estamos falando aqui da tecnologia, do avanço de tudo, então essa geração vive muito ansiosa, pensando no futuro que vai acontecer. Eu sofro, não vou dizer que eu não sofro, que eu sou o Esper, mas eu deixo de sofrer quando eu penso em Cristo, no que vai acontecer, né?
Então eu deixo que as coisas ela vai fluindo naturalmente, sem deixar de buscar. Isso é bom. Deixa eu é te bom. fazer uma pergunta. Responde aí rapidinho, por gentileza. Para nós poder concluir, Diego fazer as considerações finais. Mas, meu amigo, como você é uma grande referência aí na cidade de São Carlos, né? Você tem interesse assim, de entrar na política, alguma coisa assim do tipo? Você já tocou num assunto bem polêmico, o tempo tá acabando. É bem polêmico, bem rapaz. rápido. Tem que ser uma pincelada, Cê tapa. papum. Não, tem é papum. 30 Sim ou não? segundos. Sim, 30 segundos. Ó, 30 relógio. segundos, marca aí. 30 segundos. Tem ou não? 2. Interesse eu tenho. Vai se candidatar? Vou me candidatar. Tem um projeto Que aí? Deus Tem projeto, tem tudo? tem projeto, tem Projeto tudo. pra Não, se 2024 deixar aí. falar, Deixar você- falar. Se deixar falar o projeto, vai 2 programas, 3 programas aqui, porque Eu tô na direção de Deus primeiramente. Ano que vem nós Conhece vemos esse Moisés nome Peixe aí. então em São Carlos. Conhece esse nome aí. Moisés Peixe, anota aí, hein? Moisés Peixe. Pastor Diego, vamos lá? Cara, eu quero só agradecer a Deus e a vocês, né? Porque fora da igreja, fora da mesa, a gente é amigo também, né? Meu Deus do então, pra mim foi um privilégio. Comemos salgado junto. salgado aí não esqueceu. A gente precisa fazer um podcast só disso, só, eu acho. Pra coxinha. Tá, fica a dica Coxinha. aí. como Coxinha. Tá, fica a Fala dica da aí. Para coxinha. resumir, né, o pastor Diego Podcast só pra isso. preside qual igreja? Cara, eu presido a Igreja Assembleia de Deus Salvador Jesus Cristo, no Cruzeiro do Sul, há 8 anos. Que benção. Benção demais. Isso é bom. Até porque, para terminar, encerrando, o que vocês acharam do programa Alvo Certo? Cara, pra mim, uma experiência incrível, uma estrutura ótima, um clima maravilhoso. Hoje foi água, mas da próxima você traz aquele suco. Por minha conta. Tá, fala. Fechou. O que Você achou? traz o suco, eu trago a coxinha. Mas é a água que acalma. Tá É. bom? Pode ser a Pra coxinha? mim, O que esse você achou? programa é Eu o trago algo a certo. coxinha. É Alvo É Certo? alvo É algo certo. Ah, certo. Você gostou? Programa é Eu algo gostei certo. demais. Gostou, pastor Diego? Demais. eu O que recomendo. você recomendaria para quem tá em casa ou não? Com certeza. Assiste, porque... Vamos compartilhar, Vai lá, meus vai, amigos. vai. Curte, compartilha. O alvo certo fica por aqui. Forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Valeu. Tchau. Valeu.